Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, minhas irmãs, glória a Deus, meus irmãos. Estamos aqui mais um dia para a honra e a glória do nosso Deus. Deus é bom, por isso nós acordamos, né? Por isso nós estamos aqui na presença dEle, para glorificar o nome dEle, para aprender mais da sua palavra, para estarmos juntos aqui, reunidos nessa manhã, glorificando o nome do Senhor, porque Ele é bom, porque a misericórdia do Senhor se renovou nessa manhã, na minha vida e na sua vida. Tem dia que a gente amanhece meio que sem saber nem que dia da semana é. Eita Deus! Mas Deus é maravilhoso. E mesmo assim, Ele nos traz alegria aos nossos lábios, Ele nos traz paz ao nosso coração, e Ele nos traz conforto através da sua palavra. Também Ele nos exorta através da sua palavra. E nessa manhã, essa palavra é uma palavra de conforto da parte do Senhor Jesus, como também é uma palavra de exortação da parte do nosso Deus. É uma palavra que fala sobre gratidão, como nós devemos agir, como nós devemos fazer. E eu creio que nessa manhã o Espírito Santo de Deus irá falar ao seu coração, como também está falando ao meu coração. Bom dia, Luziano Macedo. Senti sua falta, viu, esses dias, mas eu entendo que você viajou, né? Tem que estar com os familiares. Bom dia, irmã Lúcia Nascimento. Mas nós vamos nos ver domingo, se Deus quiser. E quando a gente viaja assim, a gente quer matar a saudade, né? E também, às vezes, nem sempre a gente tem aquela internet de onde a gente mora, que já tem aquele costume, né? Quando eu saio daqui para casa da minha mãe, a internet de lá não é a mesma. Muitas coisas, é isso mesmo, minha querida, eu creio. Eu que o diga, eu sei. Mas eu quero lhe dizer que o Senhor está no controle de tudo. O Senhor está no controle de tudo. Deus é bom. Eu hoje amanheci pensando que hoje era quarta. A correria foi tão grande ontem, né? O aniversário do varão. Inventei um jantar. Passou de um jeito que quando eu percebi que era quarta-feira, já era quase meia-noite. Eu digo, meu Deus, já estamos entrando na quinta. Mas Deus seja louvado. Deus seja louvado. E essa palavra que nós iremos agora ler e aprender dela, eu creio que o Espírito Santo de Deus irá falar ao seu coração e ao meu coração. Nós vamos ler, talvez de início. Bom dia, irmã Evanice Damasceno, sempre conosco, glória a Deus. É como eu estava falando, as lutas são grandes. Nem sempre a gente consegue estar aqui. Hoje eu pensei que era quarta. Quando eu percebi que hoje era quinta, eu me entristeci porque ontem eu não fui para a igreja. Mesmo aqui estando cheio de gente, porque teve um jantar, aniversário do varão, mas mesmo assim eu teria me organizado. Mas eu não tive nem noção do tempo. E muitas vezes nós pecamos na correria do dia a dia. Esquecemos que o Senhor tem que ter prioridade. Vamos para a palavra do Senhor. Abra a sua Bíblia hoje no livro de 1 Samuel, capítulo 25. Aonde nós vamos aprender aqui algo sobre gratidão. A palavra vai dizer assim. 1 Samuel, capítulo 25, versículo do 36 ao 38. Depois nós iremos ver alguns versículos anteriores e posteriores.
a esse que nós iremos ler agora. A palavra do Senhor diz assim: voltando a Abigail a Nabal, eis que ele fazia em casa um banquete, como banquete de rei. E o seu coração estava alegre, e ele já muito embriagado, pelo que não lhe referiu ela coisa alguma, nem pouco e nem muito, até ao amanhecer. Pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, a sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas. E se amorteceu ele o coração, e ficou ele como pedra. Passados uns 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. Feche os seus olhos. Senhor Deus, Pai santo e amado, glorioso Pai. Senhor, nessa manhã nós colocamos a nossa vida diante de Ti, Senhor. Senhor, nós sabemos que Tu és um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus santo, um Deus zeloso, um Deus que não dá a Tua honra nem a Tua glória a ninguém, Senhor. Senhor, sabemos que fomos criados, Senhor, para a glória e louvor do Teu nome. Senhor, mas muitas vezes, meu Pai, nós esquecemos que os Teus olhos estão sobre nós. Senhor, nós não nos envolvemos com as nossas coisas, com as nossas lutas, com os nossos sentimentos, com as nossas batalhas, e esquecemos, Pai, de glorificar o Teu nome, de dar honra, de dar glórias que são merecidas ao Senhor. Pai, nessa manhã nós Te pedimos perdão, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, tem cuidado da nossa família. O Senhor não tem deixado faltar o pão de cada dia. O Senhor tem feito, meu Pai, tantas coisas por nós. E nós muitas vezes, Senhor, nós viramos as costas para Ti. Senhor, nós nos envolvemos nas nossas lutas diárias e esquecemos de glorificar o Teu nome, Senhor. Pai, que nessa manhã o Senhor continue falando conosco aos nossos corações. Pai, que o Senhor tenha misericórdia, meu Pai, de nós. Senhor, que nessa manhã a Tua mão, Senhor, esteja estendida sobre o Teu povo. Abre os nossos olhos. Senhor, nos dá entendimento da Tua palavra, Senhor. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, nós oramos e já Te agradecemos. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Minhas irmãs, meus irmãos, Deus é bom. Aqui nós estamos. Essa história eu creio que para mim ela é tão conhecida, porque eu vejo aqui nessa história sempre uma história de sabedoria, uma história de uma mulher sábia, de uma mulher temente ao Senhor, que era aqui o caso de Abigail, que nós vamos ver lá na frente que ela vai ser uma das esposas de Davi. A palavra do Senhor vai dizer aqui no versículo 3 do capítulo 25, que Nabal era o nome deste homem e Abigail era o nome da sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em seu trato. Era ele da casa de Caleb. Bom dia, irmã Carmen Lúcia. Deus abençoe a sua vida. A palavra vai dizer aqui, vai retratar uma história de uma esposa sábia. Bom dia, Josefa Maria, também entrando aqui conosco, Zefinha. Aqui a palavra vai contar a história de Abigail, uma mulher que teve humildade, uma mulher que teve sensatez, uma mulher que temia ao Senhor, uma mulher que era humilde, uma mulher que reconhecia o valor também das outras pessoas.
Aqui nós vamos ver que Davi, quando ele estava fugindo, quando ele estava no meio, bom dia, irmã Helena Nascimento, quando Davi estava fugindo aqui de Saul, perseguido pelos soldados, ele ficou muito tempo, ele olhava as ovelhas, os bois de Nabal, de graça, ele cuidava. E quando chegou o dia que ele precisou, ele era um homem egoísta, um homem ruim, a natureza ruim. Quando ele precisou, Nabal virou as costas para ele. E ele, como homem, ele se irou, mas Deus não permitiu que ele pecasse. Bom dia, Maria Salles. Deus não permitiu que Davi pecasse. E Deus se utilizou da sua serva, Abigail, que era a esposa de Nabal. É uma história longa. E você pode ler, que está aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 25. Aqui vai dizer que quando Davi manda os seus soldados aonde está Nabal, lá tosquiando as ovelhas, ele manda para pegar os alimentos. Nabal diz que não o conhece, não sabe quem é ele, é como se ele fosse um fugitivo, um escravo fugitivo. Se desfaz de Davi. E Davi fica furioso, porque ele sabia que ele era um rei e todos sabiam. Mas tem aquele momento na nossa vida que nós estamos lá embaixo, no fundo do poço, onde você tem um monte de amigos, e tem aquele momento que você passa por uma luta e todos desaparecem. E aqueles que você ajuda viram as costas para você. Foi o que aconteceu aqui. E aí Davi, ele fica tão enfurecido, quando aqueles soldados, aqueles homens, aqueles companheiros de Davi voltam e conta a Davi a desfeita, a afronta de Nabal. Davi diz: hoje ainda não ficará um só vivo na casa de Nabal, do sexo masculino. Pessoas que não tinham nada a ver com a história iam pagar por conta da ignorância, da arrogância, da maldade, da ruindade desse homem, que tinha a índole ruim. Ele ia fazer um servo de Deus tropeçar. Mas quando aquele servo chega em casa, que ele tem presenciado tudo, ele diz a Abigail: minha senhora, eu estou com o coração aflito. O nosso Senhor destratou Davi assim, assim, assim. E eu creio que Davi vai vir com muita fúria para cima de nós. E Abigail, como uma mulher sábia, ela não foi nem conversar com seu marido. Ela prepara ali um banquete. As melhores iguarias, coloca no jumento e pega um servo. E vai ao encontro de Davi. E quando ela encontra Davi, ela se curva diante dele. Ela pede perdão. Nem foi ela que fez. Mas ela pede perdão a Davi. Pelos atos do marido dela, ela diz: aquele homem, ele é um louco. O nome dele significa loucura. Nabal significa loucura. Meu Senhor, tu és um homem bom. O que Deus tem preparado para ti, não nessas palavras que a irmã Solange está falando, mas ela vai dizer aqui: o que Deus tem preparado para ti é grande demais. Não permita que um homem desse venha atrapalhar a caminhada, venha atrapalhar o brilho que o Senhor colocou no meu Senhor. E ela pede perdão, e ela se curva diante dele, e ela disse: eu trouxe, meu Senhor, nada mais justo do que eu te servir. E aí ela fala do amor de Deus,
E ela impede Davi de cometer uma chacina. Uma carnificina, porque ele ia matar todos ali. Depois Davi agradece a Abigail, porque ela impediu ele de cometer o pecado. E depois daí, ele sobe, volta com seus homens, e ela volta para casa. Uma mulher sábia, humilde, cheia do Espírito Santo de Deus, que é isso que nós temos que pedir ao Senhor. Muitas vezes nós presenciamos situações e nós não temos sabedoria. Muitas vezes o conselho que nós vamos dar a alguém é um conselho dizendo, não, você é o dono, você dá se você quiser, você está com a razão, faça isso, faça aquilo. Mas aqui Abigail disse, o senhor tem toda a razão de fazer isso. Mas, meu Senhor, não permita que esse homem seja tropeço na sua caminhada. O Senhor não separou o Senhor para pecar, para derramar o sangue pelas suas mãos. Não, não faça isso. Sangue inocente. E aí Davi cai em si. E quando aquela mulher chega em casa, vai estar aqui no versículo que nós lemos, ela volta para casa, depois da situação resolvida, ela se derramou na presença do rei Davi, ela deu a ele o que era merecido, porque Davi diz, eu passei tanto tempo aqui, e eu pastorei, nem um leão, nem um animal feroz tocou nas ovelhas de Nabal. Nem um ladrão roubou nada, porque sabia que nós estávamos aqui e nós estávamos olhando as coisas dele. E ele foi ingrato, e ele foi cruel, pois hoje mesmo eu vou acabar com a casa dele. Quando eu trago isso para a nossa realidade, eu me lembro do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu por mim e por você, que tem dado sustento dentro da sua casa, dentro da minha casa, mas que quando é para nós estarmos na obra do Senhor, fazendo a vontade dele, você não tem tempo, você endurece o coração, você desagrada a Deus. Você já imaginou se o Senhor fosse agir aqui como Davi, com a sua vida e com a minha vida? O que seria de mim e de você? Isso entristece o meu coração. Quando Abigail voltou para casa, Nabal estava embriagado, fez um banquete. Poderia ter convidado Davi. Poderia ter convidado Davi. Não era? Mas ele não quis. Muitas vezes assim é nós. O Senhor está no seu banquete. Você tem convidado o Senhor, que tem cuidado da sua vida, da sua casa, da sua família. Mas aqui vai dizer que Abigail, ela foi tão sábia, que ela podia chegar em casa igual eu e você. Quando nós resolvemos uma situação dessa, bom dia Adriana Verônica, entrando conosco também de São Paulo. Deus abençoe a sua vida, minha amiga. Deus abençoe a sua vida. Porque quando nós temos uma situação dessa, que a gente resolve uma situação, quando você chega em casa, a vontade que você tem é de pegar e dizer assim, ó, resolvi, mas se tu aprontar de novo, dessa vez quem vai resolver é você. Eu devia ter deixado Davi vir aqui matar você e todos os seus funcionários. Mas ela foi sensata. Ela não abriu a boca. Sabe por quê? Aquele homem mau, no efeito da bebida, ele poderia ainda ter levado os seus servos para ir atrás de Davi, talvez até morrer no caminho.
Ela se calou, ela não falou nada, esperou o álcool sair dele. Foi dormir bem quietinha no canto dela, talvez com aquele alívio, mas com aquela mágoa, colocando diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu tenho me colocado, Senhor, em diversas situações. Senhor, esse homem tem agido assim, tem colocado a vida de pessoas em risco, Senhor. Age, meu Pai, dá sabedoria, muda esse coração. E ela ficou calada. Quando amanheceu o dia, talvez que sentou na mesa do café, ela olhou para ele e disse: Nabal, você sabe o que você fez? Eu ontem matei 5 cabritos, peguei as pastas de figo, peguei pães, peguei uva, peguei tudo do bom e do melhor, botei nos jumentos e fui ao encontro de Davi, que já vinha com aquela multidão de homens para te matar. Se ele tivesse chegado aqui, tivesse te encontrado no estado que eu te encontrei, ele tinha te matado e todos os homens que estavam aqui contigo. Mas o Senhor colocou no meu coração e eu fui lá e a situação foi resolvida. Agora aprende, homem. Talvez ela tenha dito assim, né? Aprende. Aprende que não é com arrogância. Aprende que não é querendo ser o maioral. Aprende que não é querendo ser o bonzão da situação. Aprende, tem humildade no teu coração. Se volta para Deus. Talvez ela tenha dito assim. Porque a palavra vai dizer aqui, no versículo 37, pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas. E se amorteceu o coração dele e ficou como pedra. Quando ela contou, ele ficou duro, calado. Disse: meu Deus, eu andei morrendo e andei fazendo esses servos todos morrer e coloquei minha casa em perigo. E além do mais eu ia fazer um servo de Deus pecar. Talvez, né, se ele tivesse esse entendimento. Mas a palavra do Senhor vai dizer que por 10 dias ele ficou pensativo, calado num canto de parede. E a palavra do Senhor aqui diz que o Senhor foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus. Passando uns 10 dias, feriu o Senhor a Nabal de morte. O Senhor, ele dá oportunidade a mim, a você. É tanto que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, ele deu o seu filho amado para morrer naquela cruz por nós. Mesmo nós sendo pecador. Mas nós temos que nos arrepender do pecado. O Senhor conhece o nosso coração melhor do que nós mesmos. Talvez Nabal, ele ficou ali arrependido só naquele momento. E Deus sabia que lá na frente ele ia ser tropeço novamente para Davi, para Abigail, para outras pessoas. E o nosso Deus que não dorme, ele feriu Nabal com enfermidade de morte. E a palavra vai dizer que depois, lá na frente, Davi volta e pega Abigail e casa com ela, com a viúva de Nabal. O Senhor, ele cuida de mim e ele cuida de você. Você pode estar travando uma luta. Eu não sei quem é o Nabal da sua vida. Não sei. Às vezes nem sempre é o marido, não. Como foi aqui o caso de Abigail. Às vezes você tem problemas financeiros, problemas espirituais, problema no seu trabalho, problema com você mesmo, que você não consegue superar.
e que precisa que você venha se humilhar na presença do Senhor. Se você ler aqui como Abigail agiu, você vai ver aqui no versículo 26, onde ela diz: agora, pois, meu Senhor, tão certo como tu vives, como vive o Senhor, e a tua alma fostes pelo Senhor impedida de derramar sangue inocente, de vingar-te por tuas próprias mãos. Como Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram fazer o mal ao meu Senhor. Este é o presente que trouxe a tua serva ao meu Senhor. Seja ele dado aos moços que seguem ao meu Senhor. Perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará a casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor, e não se ache mal em ti por todos os teus dias. Nós estamos para travar as batalhas do Senhor, não para nos envolver nas coisas dessa terra. Aqui, Davi, ele era perseguido por conta da palavra de Deus, do amor de Deus. E ela disse: não, Senhor, não se desvia do teu foco, não se desvia. Talvez o inimigo tenha preparado, Senhor, isso para te tirar dos caminhos do Senhor. Eu não sei qual a discussão, eu não sei o que tem te levantado, o que tem se levantado para tirar você dos caminhos do Senhor. Mas nessa manhã, o Espírito Santo de Deus abre os teus olhos para que você venha reconhecer que Deus é Deus, que Ele vê todas as coisas. Ai daqueles que afrontam um servo de Deus, que humilha um servo de Deus. Porque a palavra do Senhor diz: irai-vos. Davi se irou. Não diz aqui que ele se irou? Ele disse: hoje mesmo eu irei na casa de Nabal. Davi diz. Ele diz desse jeito. Aqui vai dizer no versículo 21. Ora, Davi dissera: com efeito, nada me serviu ter guardado tudo quanto este possuía no deserto, e de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertencia. Ele me pagou mal por bem. Ele me pagou mal por bem. Faça Deus o que lhe aprover. Os inimigos de Davi, se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino dentre os seus. Vendo, pois, Abigail, aí aqui Abigail, ela encontra, é quando ela encontra com Davi. E aí ela se humilha na presença de Davi. Muitas vezes nós não queremos nos humilhar, nós não queremos participar de algo assim, como foi o caso de Abigail. Essa briga, essa situação não era dela, mas ela evitou uma confusão. A Bíblia não diz que Abigail tinha filho de Nabal, também não fala quanto tempo de casada ela tinha, só diz que ela era uma mulher sensata e que ele era um homem louco. Mas ela tinha os pés no chão e temia ao Senhor. Ela era aquela mulher que vivia colocando água na fervura, que vivia separando confusões daquele homem. Só que chega o dia que o Senhor age. Você pode dizer: mas irmã Solange, eu estou sendo afrontada por Nabal todos os dias. Aí eu lhe digo, eu não sei quanto tempo Abigail foi afrontada por esse homem tão cruel. Mas quando chegou o dia, Davi se irou. Mas o Senhor não permitiu que ele fosse lá. Quem foi o próprio Deus.
Porque a palavra do Senhor diz, passando uns 10 dias, feriu o Senhor a Nabal. E este morreu. Foi o Senhor. E o que é que aconteceu? Abigail não ficou só. O Senhor preparou para ela um casamento. O Senhor cuidou dela. Então acalme o seu coração. Acalme o seu coração. Talvez as lutas tenham se levantado. As lutas tenham se levantado. Talvez você esteja aí apressada para resolver uma situação. Mas eu quero lhe dizer que quando nós nos humilhamos na presença do Senhor, quando nós somos submissa ao nosso Deus, nós não temos vergonha de pedir perdão, de pedir desculpa. A irmã Solange, mas não fui eu. Também não foi Abigail. Mas ela tomou a frente da situação e disse, perdoa aquele homem, porque ele é um louco. Não vai lá perturbar a tua vida, destruir a tua vida por conta de uma pessoa sem juízo, de um louco. Muitas vezes falta sabedoria. Mas quando nós agimos aqui como Abigail, em diversas situações, nós vemos a mão do Senhor. Fica calada. Fica calado. Deixa a fervura baixar. Deixa a fervura baixar. Abigail não abriu a boca. Quando ela chegou, deitou e dormiu. E ao amanhecer, quando tudo já estava no controle, ela disse, agora tu vai ouvir, porque eu já estou segura, a minha vida e a tua também. Foi o Senhor quem livrou a tua vida e a minha. Porque o Senhor me deu um coração quebrantado. Porque o Senhor me deu um coração humilde. Porque eu aprendi a pedir perdão olhando para o meu Deus. Por conta disso tu está vivo hoje. Porque senão estaria tu e todos os nossos funcionários que não tinham nada a ver com a tua ignorância. Muitas vezes a boca, esse pedacinho, ó, a nossa língua tão pequena, sai delas palavras de bênção, mas sai palavras que matam. Então nós temos que ter o cuidado. Pedir ao Senhor que cuide da nossa boca, da nossa língua. Que não venha sair da nossa boca nenhuma palavra torpe. Mas que o Espírito Santo de Deus venha nos dar controle. Que nós venhamos ter os dons do Espírito Santo. Domínio próprio, amor, mansidão, longanimidade, bondade, sabedoria. É isso que nós temos que pedir a Deus. Esses dons Davi viu em Abigail. Quando ele sabe que Nabal morreu, ele diz, aquela mulher tem que ser minha esposa, porque ela era uma mulher sábia. E ele vai lá e resgata ela como esposa. Que nessa manhã, o Espírito Santo de Deus coloque no seu coração humildade. Que você venha se derramar na presença dele. Que você venha se humilhar na presença dele. Que você venha ofertar na presença dele a sua vida. Na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Sabemos que não somos perfeitos. Mas quando nós colocamos nossa vida diante do Senhor e pedimos para que Ele venha nos direcionar, venha cuidar, venha nos dar sabedoria, Ele nos guia.
Mas para isso nós temos que colocarmos na presença dele, oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo e santo na presença do Senhor. Que nessa manhã você seja revestido de humildade, de sabedoria, de discernimento, de amor, do amor de Deus, do amor de Deus. Se você tem ou está resolvendo algo, se você tem colocado algo, se alguém tem te ofendido, se alguém tem te humilhado, se tu já vem há tempos e tempo com esse incircunciso batendo na tua porta, como Davi fez com Golias. Bom dia, irmã Lucineide. Se você vem há muito tempo, mas você vem colocando diante do Senhor, saiba que o Senhor já tem dia marcado para resolver essa situação. Quando nós colocamos diante do Senhor, quando nós nos prostramos diante do Senhor, e quando nós falamos, Senhor, é a tua vontade e não a minha, porque a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Se Abigail talvez fosse fazer a vontade dela, ela pegava um pau e ela tacava na cabeça de Nabal. Mas ela disse, não, tem que ser feita a tua vontade. Eu vou fazer a tua vontade, Senhor. Porque a minha vontade não é boa, mas a tua vontade ela é perfeita, ela é agradável e ela vai trazer bênçãos não só para mim, mas para todos que estão ao meu redor. Amém? Vamos cantar um louvor. Vamos cantar um louvor para encerrar. E depois nós iremos orar para que o Senhor continue nos abençoando no decorrer do dia. Esse ano ainda não encerrou, mas o nosso Deus está conosco. E eu sei que você tem dito como eu, Ebenezer, em meio às lutas. Até aqui nos ajudou o Senhor. E eu creio que nós vamos chegar até o dia 31, e quando virar esse ano, o Senhor vai estar também conosco, renovando as nossas forças, nos dando sabedoria para mais um ano na presença dEle. Esse louvor, ele é assim, eu acho ele muito lindo. Vou olhar aqui a garganta. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifícios. Quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Oh glória, oh glória. Minhas irmãs, quando nós estamos na presença do Senhor, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, o nosso coração é humilde. O nosso coração é humilde. E nós não temos vergonha de pedir perdão ou de pedir desculpa. Ah, mas eu estou com a razão. Mesmo assim, o nosso Deus, ele tinha todos os motivos do mundo para nos condenar. Mas ele nos amou. Mas ele deu o seu Filho amado Jesus para morrer naquela cruz, por mim e por você sendo pecador. Coloque diante do Senhor. Coloque diante do Senhor essa afronta, que o Senhor, ele vai falar,
Ele vai agir e Ele vai acalmar. Ele vai acalmar essa situação aí. Eu creio. Senhor Deus, Pai Santo e amado, glorioso Pai. Senhor, em nome do Teu Filho amado, nós estamos aqui, Senhor, glorificando o Teu nome, dizendo que Tu és bom, que Tu és santo, que Tu és soberano, que Tu és grandioso, Senhor, que Tu és perfeito. Senhor, que não há outro Deus além de Ti, Senhor. Senhor, obrigado porque o Senhor deu o Teu Filho para morrer naquela cruz por nós. Senhor, obrigado, Senhor, porque quando aquele véu foi rasgado, Senhor, o Senhor nos deu livre acesso para que as nossas orações chegassem até a Ti, Senhor, através do Teu Filho amado Jesus Cristo. Senhor, nos dá um coração arrependido. Senhor, que nós venhamos nessa manhã olhar para Ti, Senhor, e que nós venhamos pedir perdão. Senhor, mesmo nós, na nossa carne, achando que nós estamos com a razão, mas que nós venhamos olhar para Ti, Senhor, confiar que mesmo que nós venhamos nos irar, mas a vingança ela vem do Senhor, meu Pai. Porque, Senhor, a Tua palavra diz que o nosso juízo não passa de trapos de imundícia. Que nós não venhamos, Senhor, tomar decisões sem consultar o Senhor. Que nós não venhamos nos engrandecer, mas que nós venhamos diminuir e que o Senhor venha crescer em nós. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor para todo sempre. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Bom dia, J. Dantas, Givaldo. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos que aqui entraram para se alimentar dessa palavra. Com essa serva aqui tão humilde, que tem dia que entra aqui pela misericórdia, que se não fosse Deus, eu não saberia nem o que dizer, nem o que falar. Mas Ele tem me sustentado. E aqui eu digo, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus. E até amanhã, se assim for a vontade do nosso Deus Todo-Poderoso. Beijo da irmã Solange, ô glória, ô Deus grande.